e dando continuidade ao estudo, né? Terceira semana consecutiva aí, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, do livro 2 do Livro dos Espíritos. Obviamente, agora vamos falar de uma questão importante também, todas são importantes, mas essa também é da nossa atenção, né? Obviamente, estudamos o Livro dos Espíritos, uma vez que estudado ele, compreendido, não vemos a vida mais como vimos antes, né? Tudo tem uma razão de ser, uma razão de acontecer. Só uma perguntinha, todos estão me ouvindo normalmente? Estão vendo os slides, tudo certo? Só me mostra aí, só para não ter nenhum problema. Legal. Beleza. Dando continuidade, então, é muito interessante isso aí. Obviamente, eu sempre digo, em todas as explanações que eu faço, aqui é um resumo, eu passo aquilo que eu estudo, obviamente, que a doutrina nos mostra, mas é muito importante que também vocês façam esse estudo em casa, tá? Estudando, vendo, trazendo as dúvidas também para nós aqui, é muito importante, para vocês terem o esclarecimento devido, tá bom? Então, continuando aqui, da infância, né? Vamos lá. Pergunta do espírito. O espírito, só um instantezinho, deixa eu mostrar, fazer um... Não é isso aqui. Agora tá certo. Vamos lá. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Pergunta de Kardec aos espíritos. Resposta: pode ser mais progredido. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento com a ajuda do qual pode se manifestar. Então, nós às vezes perguntamos assim, mas as crianças, elas têm essa condição de ser mais como é que eu faço? Acessível. Obviamente, é uma criança, você mexe, você molda, você cuida, mas isso faz parte da nossa condição, tá? É até engraçado, a Elaine ter comentado comigo uma vez que, assim, quando voltar eu não quero ser criança de novo, não. Você fica muito à mercê dos outros, mas é a nossa condição ainda não temos uma condição de ter essa lucidez ainda. A nossa condição anda de espíritos em prova e expiação, tá? Então não tem como ser diferente. E tem que ser assim, porque nós vamos ver mais para frente, a nossa condição como espírito, nós somos mais acessíveis, tá? A boas impressões, a inclinações boas, na verdade, a educação moral. É muito importante isso. Então, é por isso que nós estamos ainda se desenvolvendo ainda. Não quer dizer que nós já estamos aqui. Nascemos, já estamos aqui, com os dois pés fincados aqui no planeta. Não. Está em desenvolvimento os órgãos ainda, o espírito está ali, mas conforme vai passando o tempo, nós vamos vendo que vai desenvolvendo todos os órgãos, inclusive o cérebro. Tá bom? Em uma criança de tenra idade, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou um adulto? Olha a pergunta de Kardec. Quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem lhe dar a intuição de um adulto, é óbvio. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada, enquanto a idade faz amadurecer sua razão. A perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ela não se dissipa, senão gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Isso vem complementar aquilo que eu comentei, tá? Então, não é nasci, estou aqui, estou sabendo, está tudo certo, tá bom? Tem um tempo, um desenvolvimento dos órgãos. Se nós formos pesquisar isso a fundo, isso muda de planeta para planeta. Obviamente, não é o planeta em si. Obviamente, é o grau, a evolução de cada humanidade do seu planeta, tá?
A infância em um planeta e de espíritos que é puros, ou quase puros, é diferente da infância daqui. Obviamente, é isso que estão querendo dizer para nós. E isso é fato, isso é racional. Né? Se você for pesquisar isso, faz todo sentido. Tá bom? Então, você vai me perguntar assim, Alan, mas quando que uma criança, então quando que nós reencarnamos e estamos aqui efetivamente? Né? Assim, não tem uma idade exata, mas falam-se que entre 7, 8, 6, 9 anos ali, é quando você já pode se dizer aqui, propriamente dito, mas ainda os órgãos estão em desenvolvimento. Mas é um momento que você pode dizer que está aqui, que a ligação com o mundo espiritual ela ainda é grande antes disso, tá? Você nasceu, você tem uma ligação muito grande com o mundo espiritual, então você fica... por isso que as crianças às vezes vêm bastante, nós vimos bastante, vemos entidades, vemos pessoas, vemos relatos de crianças que já viu a avó que já faleceu há algum tempo, viu um tio, viu alguém. É normal isso aí até essas idades. Depois que ele se diz aqui, aí às vezes cessa. Às vezes, quando não cessa, às vezes é um grau de mediunidade, alguma coisa diferente, tá? Mas é mais ou menos nesse período, tá bom? Morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior, quer dizer, ele já volta, ele desencarnou nesse meio tempo da infância, ele retorna para o mundo espiritual já de si, já ciente de si mesmo. Vamos lá. Ele o deve retomar, né? Pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Já falamos isso em outra aula passada, que o corpo ele diminui bastante a nossa condição como espírito, né? Óbvio. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa, quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Então, quer dizer que isso é um entrave, porque teve todo um processo para reencarnar, nós falamos isso anteriormente, né? Que não é assim, pum, né? Concebeu, tá ali, tá lá, ligou o espírito, fez ali, tá tudo certo, espera 9 meses, nasceu. Às vezes não. O trabalho é feito bem antes de 9 meses. Tá? Nós já vimos isso aí já, essa aproximação, esse enlace, todo um trabalho reencarnatório tem uma complexidade. Tá? Então, tem um tempo. E quando acontece esse desencarne na infância, obviamente, como em qualquer outra situação, né, da vida nossa aqui, material, tem um tempo hábil para poder você se desvencilhar da matéria. Então, vai também de acordo com o espírito e, obviamente, com a situação. Tá bom? Sofre o espírito encarnado durante a infância com o constrangimento que lhe impõe a imperfeição dos seus órgãos? Olha a pergunta de Kardec. Não. Esse estado é uma necessidade, é natural e segundo as vistas da providência. É um tempo de repouso para o espírito. É o seguinte, a questão é a deficiência que tem na infância. Nós estamos falando assim, está em desenvolvimento, tá? É igual a Elaine comentou, né, a minha esposa. Ela fala assim, mas eu não quero ser, você fica à mercê dos outros, dos adultos, os adultos têm inteligência, óbvio, mas tudo acontece mediante a providência divina. Né? Ninguém vai sofrer algo que não mereça sofrer, tá? Então, temos essa lei, podemos contar com ela, obviamente. O que está querendo dizer aqui é que nós sofremos com isso. Na verdade, não temos consciência, até porque teve o restringimento da reencarnação do espírito, né? O esquecimento, vamos ver mais para frente, de tudo isso. Então, quer dizer que para nós é novo. É novo. Deus tem essa lei de nós esquecer essa condição ainda para nossa benevolência. Por quê? Por causa disso. Para nós poder esquecer do passado, que às vezes nos constrangeria futuramente. Então, nós esquecemos de tudo, como se fosse uma vida nova. Então, isso é importante. Isso não vai infligir, porque nós não sabemos. Nós não temos ideia. Depois, lá na frente, obviamente, que vamos pensar, nossa, eu fazia aquilo como criança, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas você é criança.
você não sabia, tá? Mas isso nos constrange, às vezes, lá como adulto. Mas isso não tem nada a ver. É da condição, é da lei, é da nossa condição agora, nesse momento, tá bom? Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Uma boa pergunta, né? Por que da infância para o espírito? Tá? O espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Uma bela resposta para uma situação muito importante que vivemos aqui, em qualquer outro globo. Os pais, né? Qual é a função dos pais nessa situação? É o momento da qual o espírito tem uma certa acessibilidade na educação dele, tá? Tanto intelecto como moral. Isso é muito importante, esse entendimento. Então, é normal isso aí. Como disse ano passado, por que que é isso? Por que tem a infância? Que é para poder isso, para você poder plantar sementes da mudança, né, do amor, da moral, da educação, para que lá na frente ele possa continuar a sua caminhada. Às vezes sair de uma situação ou mudar o seu rumo, né, e continuar a sua evolução. Obviamente, então a função dos pais é muito importante nesse quesito, entendeu? E por espírito, ele é muito acessível a isso, porque muitas coisas, lá como adulto, você lembra como criança. Quando seu pai falou alguma coisa, quando sua mãe te ensinou a fazer uma oração, fazer uma prece do Pai Nosso. Isso aí faz toda a diferença para a nossa evolução aqui nesse momento, tá? De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Essa pergunta eu acho que todos que são pais aí, que têm os filhos na adolescência, indo para a fase adulta, aqui eu estou passando por um momento desse também, é muito interessante isso aí, quando eu olho isso aí, eu falo, nossa, como é autoexplicável, né, isso aí, tá? Vamos ver a resposta dos espíritos. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Não reconheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. E todavia os amais. As quereis bem como se fosse uma parte de vós mesmos. A tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por um outro ser. É explicável, é lindo, né? Bonito esse mecanismo. E não poderia ser diferente, né, gente? Porque como é que nós vamos pôr no braço, pôr no colo, acolher alguém que às vezes nós não tivemos ainda boas condutas lá atrás, né? Então é tudo encaixado a peça. As leis já funcionam dessa maneira. Nós só conseguimos caminhar assim, tá? Então, qual que é a pergunta? É a seguinte, a resposta falando é assim, mas como eu escuto isso, eu escutei isso da Delane também falando isso aí, eu falo assim, nossa, mas eu peguei ele no colo, ele era amável, ele era isso, hoje está me dando trabalho, me dando isso e aquilo e tal. É normal, porque agora ele mostrou quem ele é. É agora que nós mostramos, na fase adulta, nos mostramos quem somos realmente. Mas quer dizer, então, Alan, que tudo aquilo que nós fizemos, educamos ele, passamos isso, demos bons hábitos, não, isso aí fica. Isso aí está lá no subconsciente do nosso irmão. Que no final da história ele é o nosso irmão. Nós devemos também, é uma responsabilidade nossa, educar, como foi dito na questão anterior, tá? Então, é a obrigação nossa. Mas feito isso, aí a responsabilidade agora é dele, tá? Ele não pode alegar depois ignorância naquilo que foi passado para ele, entendeu? E no seu subconsciente está lá, tá? Tá lá que ele tem que agir de tal maneira, ele tem que ser
mais amoroso, tem que começar a perdoar, tem que começar a ser organizado. Então, todas essas virtudes, tudo isso vem à tona no momento propício, tá? Mas que nunca possa alegar ignorância, porque foi dito para ele e foi passado para ele, entendeu? Mas que ele, todos nós nos mostramos na fase adulta, isso é fato, tá? Na infância nós estamos ainda naquele negócio ali, né? Estamos sendo moldados ainda, mas somos que somos, mas estamos sendo moldados ainda para poder correr nessa encarnação, para podermos melhorar nessa encarnação. Os pais que nós temos é os propícios a nós mesmos, tá? Em cada encarnação de vida, entendeu? Então, temos tudo para poder vencermos a nós mesmos. Basta nós pararmos e olharmos para a nossa consciência. Isso é mais importante, tá bom? Simpatias e antipatias terrestres, tá? Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Resposta dos espíritos. Reconhecer-se? Não. Já falamos do esquecimento, né? Dessa questão já, tá? Mas ser atraído um para o outro, sim. Já vemos também isso aí já, tá? Frequentemente, essas ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera não tem outra causa. Não tem como fugir disso. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Afinidade, né? Obviamente, dito isso aí, é normal isso aí. Já entendemos hoje que nós vivemos de um mundo de prova e expiação e que o mecanismo é reencarnacionista, né? Qual é o mecanismo? Para explicar tudo isso, nós entendemos que temos que ter várias vidas. Então, obviamente, se nós temos várias vidas, milhares delas, obviamente tem várias que nós vivemos com criaturas afins. E, obviamente, cria esse laço. Isso é normal aqui. Às vezes, nessa oportunidade, vemos como marido e mulher, né? Mas, numa outra oportunidade, fomos irmãos, fomos afins como irmãos, certo? Pai e filho, mãe e filha. Então, isso é normal. Então, o que explica isso é aquele amor incondicional, às vezes aquela afeição, eu falei, nossa, eu nunca vi aquela pessoa, nossa, eu tenho por ela uma estima tão grande. É isso. Vem lá de trás. É afinidade. Tá bom? O que explica isso é a afinidade. Beleza? Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Pergunta de Kardec, uma segunda pergunta de Kardec, fala assim, não seria mais fácil se reconhecerem de outras reencarnações ali, de cara? Nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. A resposta é autodidático, né? Claro. Por quê? Porque tem muitas conveniências. Não só nisso, nas famílias, né? Até nos núcleos familiares. Se você souber de quem se trata ali, às vezes o negócio ficaria insuportável. Então, como disse, Deus nos dá esse esquecimento para podermos caminhar ainda e podemos buscar o melhor sempre. Porque se assim não fosse, não conseguiríamos. Tá bom? A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se compreendem e procuram-se naturalmente, sem que tenham se conhecido como homens. É legal. Aí você vai me perguntar assim, mas Alain, mas você acabou de dizer agora que é espíritos que viveram várias reencarnações. Tá, isso é uma situação. Agora, essa aqui é uma outra também que faz sentido, né? Estamos falando aqui de simpatia, de afinidade. A lei é a afinidade. Não é o tempo, às vezes, que você teve com aquela criatura. Nossa, eu vivi 4, 5 reencarnações para ela para trás. Foi. E hoje estamos aqui juntos. E você ficou sabendo por uma regressão que eu fiz, um exemplo. Não necessariamente nessa ordem. Também os afins se atraem. Não falamos isso aqui muito bastante? Bastante, desculpa. Bastante? Você escuta bastante isso aí também? Né? Os afins se atraem? Então, é uma lei. Isso é normal, isso aqui.
tá? Aqui também acontece. Não quer dizer que você, nossa, eu me dei bem com aquela pessoa também, nossa, que legal, eu bati com ela, né? Batei um santo, né? Que coisa gostosa. É de várias vidas. Às vezes não. Às vezes é daqui mesmo. É só afinidade. Tá bom? Os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seria o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Resposta dos espíritos. Há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia desta ciência que compreendereis melhor mais tarde. Nós estamos caminhando para isso, obviamente, estamos vivendo esse momento de mudança, e o magnetismo está vindo junto também, tá? Vamos ver coisas diferentes mais para frente referente a isso. Mas tudo está lá, a lei, na questão de afinidade, tá? Não muda, a questão é a mesma, entendeu? Então, sempre se atrai, né? Os afins se atraem nessa questão, em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos da vida, tá bom? De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Agora estamos fazendo a pergunta do oposto, tá? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. É o oposto, tá? Daquilo que nós falamos até agora. Os afins se atraem. Agora, os não afins repugna, né? Mas ainda, por enquanto, mas por regra, seria isso. Então, eu não falei de bater o santo? Eu não bati o santo com aquela pessoa lá no trabalho, né? É mais ou menos isso. É aquilo que você sente no primeiro impacto. Quer dizer que você vai levar isso aí para sempre? É uma oportunidade de melhora, não é? É uma oportunidade de colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo agora aqui, com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? De ir de encontro, entendeu? De dar outra face, mas tem que sabermos como fazemos, né? Então está na hora da mudança. Mas isso aí é uma regra que existe, que muda conforme o tempo. Vamos ver mais para frente, tá bom? A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Pergunta de Kardec. Dois espíritos não são necessariamente maus, porque não se simpatizam. A antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar. Mas, à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Foi o que eu acabei de dizer agora. Não quer dizer que você não gosta da pessoa, quer dizer, eu sou mal. Tá? A outra pessoa, então ela é má, porque ela não gosta de mim, mas não bate o santo. Não necessariamente, tá? Você só não tem aquela sintonia com aquela criatura. Por quê? Vai saber, né? Temos várias coisas para trás, né? Às vezes pensamentos, ideias diferentes. Então, isso é normal. Nesse mundo de pronunciação, é normal. O importante é nós sabermos disso. Nós termos ideia e começar a mudar a nossa postura, não esperar uma postura diferente da outra pessoa, tá? Então é o momento que nós estamos aprendendo agora aqui, trocando uma ideia e começar a pôr em prática. Por isso que é importante o estudo e já colocar em prática, tá bom? A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem um espírito pior ou melhor? Pergunta de Kardec. Em um, em outro. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que eu possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento se transforma em ódio, em ciúme. Ele inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que não partilham os mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio nem ciúme, contentando-se em evitá-lo e lastimá-lo. A resposta continua nos Espíritos, tá? Eu peço que vocês estudem o resto, leiam o resto, mas com isso aqui nós já conseguimos ter um entendimento e trabalhar com isso.
Entendeu? Então, o que quer dizer aqui? Aqui quer dizer o quê? Que quando você tem uma antipatia por uma pessoa, não quer dizer que você amar, já falamos aqui já. Que, na verdade, quando você não é uma pessoa que já não tem um sentimento de aquela coisa de maldade, aquela coisa e tal, você já pensa um pouquinho melhor. Então, quando você encontra um espírito que não está nessa condição, qual que é o pensamento nosso? Não é de prejudicar ele, é às vezes de evitá-lo. E de alguma maneira, hoje, estamos falando aqui, essa questão da outra face. Aquilo que Jesus falou há 2000 anos e pouco lá atrás, nós estamos falando isso hoje. Nossa, mas de dar outra face. O que é? De entender ele, de saber que ele ainda está nessa situação e que você possa se colocar a ponto de auxiliá-lo de alguma maneira sem constrangê-lo. Olha o pensamento, olha a linha de raciocínio. Então a ideia é essa. Obviamente, ele não vai pensar bem de você, ele não vai entender essa ideia, porque ele não está em condições disso ainda. Você já está. Tá? Então, para você vai ser mais exigida essa condição. Então, isso é normal, entendeu? Essa condição, entendeu? Então, entendemos aí, é muito autodidático a resposta dos espíritos, tá bom? Esquecimento do passado. Porque o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Eu acho que eu nem preciso explicar muito sobre isso, já falei durante toda a explanação, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas se eu lembrasse, eu seria melhor. Se eu soubesse o que eu fiz da vida passada, às vezes eu seria uma pessoa melhor. Você não sabe, nós não sabemos disso. Deus é que sabe. Por isso que a lei, essa lei dela, essa situação dele, é fantástica, é maravilhosa, porque sempre nos dá a condição de um novo recomeço, de um arrependimento íntimo, e de um novo recomeço, e de novo um trabalho, um novo caminhar. Tá? De que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as atribuições da vida fossem uma lição para ele, se lembrasse do que as originou. Mas do momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira e esta. Assim, sempre a recomeçar, como conciliar isso com a justiça de Deus. De Deus. Resposta. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, a vida espírita, toda a vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são causa do seu sofrimento e o que o poderia impedir de as cometer. Como acabei de dizer, seria um peso para nós. Né? Imagina você lembrar que na sua família, o seu pai foi seu carrasco. Tá? Como é que seria seu relacionamento com o seu pai? Tá? Ele pegou você no colo como criança, pegou tudo lá na frente, você lembra que ele foi seu carrasco. Como é que seria esse relacionamento? Como é que você ia adquirir a questão do perdão, a questão da indulgência? Como? Então, faz todo sentido o esquecimento do passado. Tá bom? Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Uma pergunta boa. Nem sempre, tá? Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Eu posso dizer isso da Elaine, tá? Ela relatou algumas coisas, mas eu não vou falar hoje aqui, porque meu tempo já está estourado e a Maia já está esperando eu, tá? Mas, numa outra oportunidade, eu comentarei com vocês alguns exemplos sobre isso, mas isso é normal, mas isso aí cabe a cada um e o seu entendimento. E é tudo para o nosso crescimento. Isso é o mais importante, tá bom? Certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido
que se lhes apresenta como a imagem fugídia de um sonho que se procura em vão reter, essa ideia não é uma ilusão? Algumas vezes é real, mas frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda, porque pode ser o efeito de uma imaginação sobrecitada. Então, quer dizer o quê? Não podemos acreditar tudo naquilo que escutamos, ou às vezes que sonhamos. Eu sonhei que eu era o rei de Roma. Tem que prestar muita atenção nisso, que às vezes não é bem isso aí que aconteceu, tá? Tem que ver fatos, estudar bastante, ter um entendimento e conversar com pessoas também, né? De entendimento também. E outra, tudo é para o nosso enriquecimento e temos que ver em que frequência tramitamos, tá? Se tramitamos numa frequência duvidosa, obviamente estamos sendo influenciados por espíritos que também são duvidosos. Então temos que prestar muita atenção nisso, tá bom? As existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim. À medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Isso é fato. Estamos no mundo de propiciação, estamos passando por essa situação, lógico que de aflições, de sofrimentos, mas também de aprimoramento, de estudo, de trabalho, tá? Nos mundos superiores, obviamente, esse entendimento ele é maior. Nós ampliamos melhor, né? A infância ela é menor, nós temos mais consciência da nossa vida, da nossa reencarnação em outros planetas superiores. Então, isso é natural, isso é normal, essa escala, tá bom? As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que, pelo estudo dessas tendências, pode conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, até um certo ponto. Mas é preciso ter em conta o progresso que pode ter se operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Resumindo, você só vai saber daquilo que te compete saber para você poder viver a reencarnação. Você não vai saber nada que te possa colocar em risco a sua reencarnação. Apesar que acontecem alguns fatos, né? Obviamente, aí que é pessoas que recuam mediante a prova, tá? Mas, em via de regra, nós sempre carregamos o fardo que nós conseguimos carregar. Tá bom? Gente, nós estamos encerrando aqui. É aqui que nós acabamos o capítulo. Eu peço perdão para a Mayara, que eu passei um pouquinho, né, do tempo dela aí, mas é necessário para poder seguir com o raciocínio. Espero que vocês tenham entendido um pouco isso aí e possam ter compreendido. E eu falo de novo, voltem ao estudo, voltem lá à conversa para poder ter um entendimento melhor, tá bom? Eu passo agora a palavra para a Mayara. Mayara, obrigado, tá? Desculpa. Imagine. Obrigada, Alan. Parabéns pela exposição. Obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos. E hoje, né, por uma preparação da espiritualidade, amiga que sempre nos orienta, nos guarda, o capítulo que nós vamos falar vai complementar alguns pontos hoje que o Alan trouxe sobre as inimizades, né, as afinidades. Então, o capítulo que hoje nós vamos dar sequência é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do amar aos inimigos, do amor aos inimigos. Então, ele trata basicamente do versículo que Jesus nos traz, que é: amai vossos inimigos e fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Jesus veio trazer uma nova era, né? De acordo com a nossa caminhada evolutiva, ele veio no momento que ele veio despontar uma nova era, que é a era da misericórdia. E no seu tempo, né, os homens eram muito focados e presos em relação à justiça. Então, a gente pode lembrar, e no texto bíblico também nos é dito, o Código de Hammurabi, né, que era a primeira instituição de justiça da humanidade.
que era o que eu faria quando alguém me insultasse, e estabelecia alguns limites, né? Hoje, se a gente for ler, é bárbaro. Mas na época foi uma evolução muito grande, e aí o caminhar desse processo veio Cristo com toda essa questão da misericórdia, e ele traz essa lei da solidariedade, da fraternidade universais. Então, essa caminhada que nós viemos há vários domingos falando do amor, né, dessa construção do amor, o que é esse real amor, amplificando todas as nossas fronteiras do que nós entendemos do que é amor, e quem é esse próximo, de que forma eu olho para esse próximo. Então, esse capítulo, ele está separado, ele foi destacado por Kardec, porque ele é o próximo ponto da nossa escalada, nesse aprendizado do que é o amor que Deus e Jesus nos traz. E justamente por isso, tem o ponto do Evangelho que ele fala que o capítulo é o degrau, né? Esse novo capítulo, Amar os Inimigos, é o degrau na escalada do desenvolvimento do sentimento do amor ao próximo, né? Então, ele traz com o amor ao próximo, que a gente conversou nos domingos anteriores, ele é o princípio da caridade. Então, tudo aquilo que nós discutimos, exemplificamos e refletimos é só, e nos parece ainda muito distante, né, ou que temos muito a galgar, ele ainda é o princípio só da caridade. E amar os inimigos, aí sim é sublime a aplicação desse princípio do amor, né, da lei de amor, porquanto a posse da tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas por orgulho e o egoísmo. Então, tá lá a nossa meta. E aí ele faz uma pergunta provocativa logo depois, né? Porque se só vos amar, se só amardes quem vos amam, qual é a recompensa? Então, Jesus, ele sempre provoca, o evangelho inteiro, Jesus, ele traz um ensinamento, mas ele também chama a reflexão e a construção junto, né? Vamos pensar sobre isso. Ele devolve a questão que foi trazida para ele e ele faz essa pergunta provocativa. Então, a pergunta nada mais é que, se vocês continuarem só amando as pessoas que vocês são afins, o que muda na humanidade? O que vai mudar no trato dessa humanidade? O que vai mudar na violência? O que vai mudar no sofrimento da humanidade? Não muda nada. Não muda nada. Então, ele fez essa pergunta para chamar a responsabilidade. Vocês não estão dizendo que querem mudanças, né? Vocês não vêm me trazer todas as iniquidades e se sentem injustiçados? Então, vocês precisam mudar. As atitudes precisam ser diferentes. Então, é por isso que Jesus nos faz essa provocação. Nos tira da zona de conforto. Então, é muito simples. Se eu quero mudanças, se o meu ambiente, ou a minha rotina, ou a minha vida não está ok, eu preciso ter atitudes diferentes, né? E o nosso roteiro é o Evangelho para essa renovação. E seguindo um pouco no texto, ele fala: então, muito grande, se nós conseguirmos caminharmos nessa lógica do amor, da lei do amor, e mudar a nossa conduta diante do inimigo, né? Ele fala, muito grande será a vossa recompensa, porque vocês sereis filhos do Altíssimo. Vários momentos do Evangelho, eles trazem essa frase, né? Serei filhos do Altíssimo. Qual que é a diferença, né? Por quê? Eu não sou filho ainda de Deus? Eu não sou filho do Altíssimo? Sim, na verdade. Nós somos criaturas do Pai, nós somos criados lá, lembra? Desde a animalidade, o mundo mineral, animal, e vem caminhando. Mas, para nós sermos considerados filhos do Altíssimo, filhos de Deus, nós precisamos desenvolver algumas virtudes. Vamos lembrar lá que a virtude de ser pacífico é uma virtude que sereis chamados filhos de Deus. E a virtude de como nós tratamos os nossos inimigos é outra característica que nos transforma, né? Todo mundo nasceu na potencialidade de ser um filho de Deus, mas para tornarmos isso realidade, nós precisamos desenvolver as virtudes.
Nós falamos de ser pacífico, e agora nós estamos falando do nosso trato com o inimigo. Quando eu mudo o trato do inimigo, aí é uma característica de filho de Deus. É eu transformando, eu evoluindo espiritualmente. Então vamos lá. Quem são os nossos inimigos? Quando nós pensamos nessa questão do inimigo, a gente pensa muito na questão das guerras, né? Aquele inimigo que ele é extremamente violento, que ele faz uma palha muito nítida para nós, aqueles inimigos de uma vida inteira, que são perseguições muito intensas. E isso tem mudado. Existem alguns países, enfim, que ainda estão em guerra, né? Existem algumas contendas muito importantes aí que continuam. Mas pensando do ponto de vista do Brasil ainda, que nós somos uma pátria pacífica, quem são esses inimigos, né? Como eu posso pensar neles? Então, os inimigos, eles são aquelas pessoas que nutrem por nós, ou nós nutrimos por eles, lembramos de colocarmos na posição de responsabilidade, né? Qualquer antipatia, desde as mais graves e perigosas, que pode levar a uma contenda muito importante, né? A um atentado contra a vida e contra a caminhada daquele irmão, ou aquela do dia a dia, né? Aqueles entrepostos e aquelas mini contendas do dia a dia. E em todos os ambientes, do trabalho, de casa, na vizinhança, no trânsito, que é um lugar que normalmente a gente consegue angariar facilmente alguns inimigos instantâneos, né? Então, toda interação, todo lugar que tem uma interação com a sociedade, né, uma interação social, pode ser que nós tenhamos essas contendas. E não necessariamente que elas sejam tão importantes, né, tão perenes. E aí nós temos dois tipos de inimigos. O texto nos traz dois tipos de inimigos, os encarnados e os desencarnados, né? Os encarnados são esses que podem também estar no nosso meio, lembrando que a lógica da reencarnação é trazer próximo os nossos desafetos para que isso seja dissipado ao longo da convivência. Então, os nossos inimigos desencarnados, encarnados podem ser já de outras encarnações, né? Ou podem ser de agora, podem ser de questões e dificuldades que nós angariamos agora. E esses encarnados, eles podem realmente ter aquela questão da perseguição do atentado contra a vida, mas eu trouxe uma forma mais comum que o texto nos coloca de como nós nos autocolocamos contra o outro, né? Quando o ódio não chega a tais extremos, atacam então na honra, nas afeições, e não recua diante da calúnia. E suas pérfidas insinuações, habitualmente espalhadas a todos os ventos, vão avolumando pelo caminho. Então, quando nós estamos encarnados, as nossas contendas ou as nossas dificuldades, elas se exemplificam desta forma, né? Nas discussões, no que eu vou dissipando em verdades do outro, ou quando eu vou ressaltando todos os defeitos dessa pessoa que eu tenho dificuldade, ou vice-versa. E aquilo vai se avolumando, né? Eu vou contaminando pessoas à minha volta, ou ele também vai contaminando as pessoas à minha volta. E os desencarnados, as influências desses nossos ainda não amigos, gostaria de chamar assim, do mundo invisível se manifesta em relação às malevolências pelas obsessões e subjugações. Então, nós somos influenciados por esses párias a termos atitudes infelizes, né? Ou que o nosso entorno não evolua de forma tão natural e benéfica, né? É colocado alguns obstáculos, são usados outros à nossa volta. Tem aquele fato muito claro, né, do irmão do Divaldo e do seu obsessor, que é mais ilustrado nesta vida, né, que influenciou uma outra pessoa a desferir um soco sobre ele, e essa influenciação foi com que esse outro visse um rosto inimigo no Divaldo, e ele realmente recebeu essa violência.
E aí traz o proceder, né? Como que eu procedo em relação a isso? Ó, começando as lições, né? Como que eu olho para esse inimigo? Porque antes, lá atrás, eu deveria odiá-lo, né? Eu deveria expurgá-lo, eu deveria destruí-lo. E agora o de Jesus nos traz um outro chamado. Ele fala que o proceder é de usar a benevolência com os inimigos encarnados do mesmo jeito que procede com os desencarnados. Então, eu não vou expurgar aquele meu amigo desencarnado, inimigo desencarnado. E sim, vou tentar abordar com amorosidade o que ele está me trazendo, né? Do mesmo jeito que o encarnado, quem eu tenho as minhas antipatias e as minhas contendas, eu devo ter benevolência. Aí a gente sabe todos os desdobramentos que a benevolência pede. Afabilidade, doçura, caridade, paciência, o que nós repetimos incansavelmente aqui, né? Então, eu coloquei esse slide com esse título, Amor nas suas infinitas formas, porque como nós ainda estamos numa caminhada evolutiva espiritual, nós temos uma visão muito restrita do que é o amor, do que é esse sentimento que Cristo nos chama a desenvolver. Então, nós não conseguimos perceber a amplitude do que é amor. Lembra daquele poema do Chico, que até o ódio, a vingança, os desentendimentos é o amor adoecido? Que tudo é amor? Então, o que Jesus nos pede nesse texto é um amor, só que em outra forma, não só nessa forma passional e de afinidade que a gente conhece, né? É o amor sendo expressado de outras naturezas. O texto até nos fala, vou ler aqui do lado, que ele fala que a nossa pobreza das línguas humanas obriga a servir da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimento. Olha lá, ele está dizendo que é uma outra nuance do amor ou que nós aprenderemos outro nome mais para frente. Então, ele fala que Jesus, olha lá, olha a riqueza do evangelho, ele nos explica, e isso clareia de uma tal forma a nossa relação com essas pessoas que nós ainda não somos afins, que acalma todo aquele furor que nós temos diante dessas pessoas. Então, ele fala que Jesus não pretendeu, assim falando, que cada um de nós tenha para com o inimigo a ternura que dispensa para irmão ou amigo. Então, quando a gente pensa em amor, a gente pensa no amor só das pessoas que nós gostamos. E é óbvio que nós não vamos ter um sentimento parecido com as pessoas que nós não nos afinizamos. Então, ele fala que é normal, nós não conseguimos desenvolver confiança, que nós não conseguimos experimentar sentimentos de amizade, de simpatia, nós não temos prazer em estar com aquela pessoa. Então, olha lá como isso facilita muito o nosso olhar para ele. Então, todo aquele sentimento e toda aquela turbulência que nos é tomado quando nós estamos na presença dessas pessoas é explicada aqui. É normal você sentir isso. E aí, mais para baixo, ele explica que a diversidade na maneira de sentir, né, essas outras circunstâncias, do jeito que eu me sinto diante dessa pessoa, né, resulta da lei física de assimilação que o Alan falou lá, de assimilação e repulsão de fluidos. Então, quando eu tenho pensamentos inferiores sobre alguém ou alguém tem sobre mim, lembra que pensamento é matéria, então eu vou expelir fluidos e energias que vão ser deletérias, que eu não vou simpatizar, não vou me sentir bem com aquilo, diferente de quando eu estou com um amigo e eu me sinto confortada e aquela energia me renova. Então é por isso que nós nos sentimos não tão bem, né? Ou nos sentimos, às vezes, quando a contenda é muito importante, quando o desentendimento é muito intenso, apesar do outro não nos agredir fisicamente, as energias são tão fortes que nós nos sentimos mal a ponto de termos debilidades físicas, né? E aí, vamos lá. Mas, vamos lembrar que lembra lá do primeiro mandamento, que é o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas?
Como que eu amo a Deus se eu não tenho proximidade com Ele, se eu não sei como Ele é, se eu não tenho essa... nós não conseguimos nos aproximar para nós entendermos o que é esse amor, é amando as criaturas, amando a criação dele. E aí ele nos traz o roteiro e que nós podemos guardar todos os dias quando nós temos uma dificuldade com alguém, estamos passando por uma contenda com alguém, vamos guardar isso no bolso, que é a forma da gente lembrar o que nós devemos fazer, nem que a gente tenha que ler todas as vezes. Ah lá. Amar os inimigos não é guardar-lhe o ódio nem rancor. Eu posso não ter qualquer atitude, né, seja verbal ou física, para aquela pessoa que eu não tenho amizade. Mas eu fico nutrindo no meu pensamento esse ódio, esse rancor. E do mesmo jeito eu estou atingindo esse meu irmão. Pensamento é matéria. Olha lá, e nem desejos de vingança. Se eu mantenho esse desejo de vingança, eu posso criar circunstâncias ruins para o meu irmão, né? Posso ambientá-lo numa situação que possa levar ele a alguma dificuldade. Perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. Lembra que a gente falou que a gente vive infeliz porque a gente fica montando várias condições para amar? Ah lá, para perdoar também, eu só vou me perdoar o dia que ele fizer tal coisa, só vou me perdoar o dia que ele devolver meu dinheiro, só vou me perdoar o dia que ele sair desse trabalho. Não, o perdão não deve ter qualquer condição. Ele deve ser exprimido de forma espontânea e é de nossa responsabilidade. Quando nós estamos na posição de feridos, né, quando a vítima somos nós habitualmente tomamos uma posição passiva de que, olha, não tenho culpa de nada, eu vou ficar aqui onde eu estou e quem tem que renovar e transformar toda essa situação é o meu adversário. E não! O perdão, ele é dever e está sobre a jurisdição da vítima, de quem foi ferido, e não de quem feriu. Lógico, de quem feriu depois ele tem o compromisso com as transformações que ele tem necessidade, mas o perdão, quem é responsável por dar é a vítima. Quem é responsável e dever é a vítima. Então vamos sair dessa posição de vítima, né, passiva, né? E vamos continuar nas lições, ó. Não pôr nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Então, quando a pessoa se arrepende e aproxima de nós de novo, o próprio texto está nos dizendo que nós temos que acolhê-la. E não colocar aquela velha frase de, olha, eu perdoo, mas longe de mim. Vai ser difícil? Vai. Eu vou ter que construir todo um afeto, eu vou ter que construir uma amizade com aquela pessoa? Claro que eu vou. Vai demorar? Vai. Depende da contenda, várias encarnações. Mas estejamos abertos para o processo. Então, vamos lá. É desejar-lhes o bem e não o mal. Vou exemplificar isso. Quantas vezes nós falaram, olha, eu não desejo o mal, mas o que ele fez eu sei que está muito errado. Então, olha, Deus vai dar um jeito nisso. Olha, Deus vai fazer justiça. Então, eu coloco nas costas de Deus a vingança qual eu gostaria de estar implantando. Falar, olha, é Jesus encostar a mão, Deus encostar a mão para ele ter as lições que ele precisa. Não. É desejar que ele encontre um novo caminho, não pela dor, se possível, e sim pelo amor. É expressar júbilo em vez de pesar quando o bem lhes advenha, quando acontece o bem para essa pessoa que eu não tenho afinidade, e socorrê-los se em apresentando ocasião e abster-se, quer por palavras, quer por atos, tudo que os possa prejudicar. E finalmente retribuir-lhes o bem com o mal, sem a intenção de vos humilhar. Então nunca eu devo retribuir a situação, pensando em colocá-los em uma situação de plateia. Olha, ele fez errado mesmo, ele me prejudicou, olha tudo que ele fez, eu vou perdoá-lo, eu desejo bem, mas dá uma olhada.
colocar o irmão nessa posição ruim. E é nisso que se resume a nossa postura diante quem nós não temos afinidade. É clara, é direta, é objetiva, é fácil? Não. O texto reforça em muitos momentos que é um desafio muito grande. Mas as virtudes nada mais são que hábitos treinados incansavelmente. Então, eu não posso fazer tudo isso pelo meu irmão ainda, não posso perdoar, não posso querer bem, eu posso ter uma prece, né, pedindo para que Deus me transforme e para que eu consiga aplicar tudo isso que o texto me pede, né, para que eu consiga transformar essa relação com o outro. Então, vai passo a passo, lembra que nós estamos num processo, não num milagre. E olha lá que legal, essa terceira revelação, ela nos descortina várias questões, né? Ela nos traz à luz muitos pontos que nos ajudam nessa caminhada evolutiva. Então, ela fala que o espírita tem que ter uma visão ampliada sobre passado e futuro. E nós temos a questão, né, da reencarnação muito bem explicada, ilustrada. Nós temos toda essa questão do processo evolutivo muito bem construído, né? Do jeito que nós vamos evoluir, de que forma nós temos que fazer isso. Então, essa visão amplificada nos ajuda a olhar para as nossas contendas e essa relação inimigo de outro jeito. Ah lá, deve-se esperar topar com homens maus e perversos. Então, nós estamos numa escalada e num momento do nosso orbe que estão aqui reencarnados pessoas em vários momentos evolutivos, né? Umas mais, outras mesmo. E lembramos que nós ainda somos um orbe de prova e expiação. Então, é de se esperar que nós encontremos pessoas que apareça como uma contenda, como uma dificuldade. Ah lá, sabe ele primeiramente que a maldade não é estado permanente dos homens. Olha que delícia, eu olhar para aquela pessoa que eu tenho dificuldades ou que me fez o mal e entender que aquilo vai passar. Entender que ele está no estágio evolutivo, talvez, que ele não teve a mesma assimilação que eu e que eu posso ter, né, características que não estão desenvolvidas moralmente como ele. E que tudo isso vai passar. E que nós vamos evoluir, e que aquele estágio ou aquele que ele me fez não vai ser permanente. Ah lá, o Espiritismo demonstra que esses demônios, né, às vezes a gente fala dos amigos desencarnados como os demônios, né, que estão nos prejudicando, que estão nos fazendo mal. E essa questão de reencarnação de processo revolutivo nos fala que os demônios não são mais do que almas de homens perversos que ainda não despojaram de instintos materiais. Então, esse movimento de expurgar, de mandar esse espírito que nos obsedia para um lugar, para o inferno, que ele vai ficar preso e que Deus vai punir ele, não. É olhar para ele como um amigo, um inimigo que eu construí lá atrás, que ele ainda está nesse processo de justiça comigo, mas que isso vai se findar. E que ele não é, né, esse espírito maléfico, ele não foi criado para isso e ele não vai ser isso, que isso vai passar. E eu, como contenda desse espírito que ainda precisa se desvencilhar dessas inferioridades, tenho um protagonismo importantíssimo, imprescindível. Se eu continuar alimentando, se eu continuar não me transformando, eu alimento essa contenda e alimento as justificativas desse nosso irmão permanecer nesses estágios ainda perversos. E várias escalas evolutivas, né? Vários irmãos em processos evolutivos diferentes. E essas contendas entre nós nada mais são que um gênero de provações que concorre para o adiantamento do ser e que, por isso, as deve receber com resignação
e como consequência de natureza inferior do globo terrestre. Ah lá, é uma chance. Deus não nos dá milagre, nos dá oportunidades. Então, toda vez que eu me deparo com situações desse gênero, nada mais são do que provas, do que oportunidades para me transformar. Ok? Pessoal, o nosso assunto continua, mas sendo fiel ao horário, passando um pouquinho, sendo fiel ao horário, eu prefiro a gente finalizar por hoje, e aí a gente continua no próximo domingo, tá bom? Que nós temos um pouquinho mais para falar dessa questão de amar os inimigos, que é tão especial e que pode mudar toda uma encarnação. Aliás, pode mudar o segmento de várias encarnações que nós lidamos com isso da forma errada. Obrigada. Vou convidar os nossos irmãos a fazerem a nossa primeira oração. E assim, lembrando que nós continuamos com as respostas às dúvidas